fala um pouco sobre clonagem, sobre um cientista maluco que decidiu fazer uma clonagem dele e rendeu 2 personagens. Bom, ele trata de um livro de experiência sobre um cientista e a criação dele. É sobre um caso criminal, né, envolvendo clonagem ilegal, que certamente para fazer qualquer experimento científico a gente precisa de uma autorização, né, de um órgão. E 3 pessoas resolveram não, né, pedir essa autorização e fizeram em um lugar insalubre. Nosso livro conta a história de 2 cientistas que se conheceram na faculdade ainda, em Yale. E eles se detestavam no começo, mas ambos sabiam da capacidade que tinham para conquistar o mundo. E foi isso que eles foram descobrindo ao longo do tempo, quando o personagem principal, Mark, descobriu que tinha uma doença geneticamente transmissível. E aí ele chama a Alexi, que é a protagonista feminina, para ajudar ele a encontrar um sequenciamento para o genoma que assim poderia modificar a parte do genoma dele que tinha o problema. Eu me baseei numa história que já existe, que é de Frankenstein, só que tanto na versão de Junji Ito, que é um escritor de mangá japonês, como na versão original de Frankenstein, eles não dão uma explicação assim biológica de como tudo aquilo aconteceu, e foi assim que eu tirei a base para fazer ele. Tá, o resumo da história é basicamente um cientista queria ter o poder, e aí tem o poder das nanomáquinas, que serviria para curar doenças que antes não eram curáveis, tipo câncer, por exemplo. Eu me baseei na história do Homem-Aranha e do Capitão América para tentar explicar o melhoramento genético. Fala sobre nanotecnologia e seu surgimento e como ele modificou o mundo atualmente. Consegui ligar a história do Homem-Aranha com a vida real, porque não tem como uma aranha dar poderes para uma pessoa, né? Minha maior dificuldade foi, eu acho que a mesma que ele disse, que é ligar a questão ficcional com a real, biológica, né? Pensar, né? Porque não tenho ideia do que fazer. Sei lá, como é que vamos contar uma história sobre melhorar um milho. Bem que eu tem que ter muita criatividade. Eu acho que a pior parte foram os diálogos, porque a gente não sabia muito bem como transmitir o que eles estavam sentindo, mas no final deu tudo certo. Rapaz, 1000 vezes melhor assim, porque a gente vai atrás, a gente sente essa fome. Mas que vale ponto, né? Literalmente. Então a gente sente a fome de procurar. Eu acho que assim foi mais fácil, porque a gente tinha liberdade para pesquisar mais. Só que é um assunto muito amplo, nosso, pelo menos, e a gente focou muito no sequenciamento, que foi uma parte muito complicada. Então, talvez se Karine tivesse explicado, a parte do sequenciamento seria mais fácil para a gente desenvolver, mas de restante foi mais fácil fazer no livro. Então, eu acho que as 2 formas são formas ótimas de aprender, mas com certeza fazer esse livro fez com que a gente pesquisasse mais sobre melhoramento genético. Tudo melhor menos sala de aula. Como sala de aula também seria bom, mas assim é uma forma mais dinâmica de aprender. A gente poder criar nossas próprias palavras e aprender com elas. Então, esse trabalho foi pensado para criar o hábito dos alunos a eles mesmos procurarem o conteúdo, ao invés de simplesmente levar pronto para a sala. Além de fazer com que eles escrevessem. Porque, infelizmente, hoje em dia, essa questão da internet deixou todo mundo muito preguiçoso na questão da escrita. A gente simplesmente manda um áudio, ninguém escreve mais. Então, a ideia era juntar o útil ao agradável. Era dar a eles a oportunidade de contar algo que eles haviam pesquisado. Então, eles tinham total liberdade de contar a história deles do jeito que eles queriam e ilustrar, que eu acho que foi a parte que eles mais reclamaram e que mais chatearam, porque deu bastante trabalho.
mesmo tendo a liberdade de pesquisar os desenhos, algo que poderia ser, mas assim, encaixar realmente um desenho já pronto em algo que eles estavam fazendo realmente tinha uma certa dificuldade. Então a maioria optou por desenhar. Os trabalhos ficaram lindos, ficaram perfeitos, a maioria deles me surpreendeu. Eu disse a eles que acho que eu acredito mais neles do que eles mesmos. Eles são vencedores. Terceiro ano tem que dar na cara e eles fizeram realmente isso como eu esperava. É tanto que, né, eu estou aqui com um dos livros na mão. No finalzinho tem uma carta, né, que o personagem vem a morrer, né? Eles gostam desse draminha no final, né, só para constar. Então ela deixou uma carta e eu vou ler para vocês só para instigar, para vocês verem como é interessante. Querida Lexipédia, eu estive pensando em como escrever essa carta. Minha hipótese inicial dizia que eu ficaria com a primeira tentativa. Esta é a 5ª vez que a refaço. Falar sobre nós, sobre nosso amor, nossas teses e hipóteses seria excessivamente complicado. Por isso, eis aqui o motivo pela qual te amo com toda a minha alma. A alma não morre. Por mais que você tente incansavelmente, as marcas de minha alma ainda estarão por aí. Quando você vê o Alex, quando você entrar no Grace Sloan, quando você sentir cheiro de hortelã, quando você vê lírios na vitrine de alguma floricultura, quando você tomar café dentro do laboratório, quando você respirar, eu estaria ali, Lexia. Você fez com que eu sentisse como humano de novo. Eu amei de novo graças a você. Eu aprendi que não sou tão forte. Aprendi que não sou a maior pessoa do mundo. Aprendi que é difícil tirar as pessoas da sua vida e mais difícil ainda vê-las partir. Sinto muito que você precise me ver partir. Espero que você encare a dor do luto com um sentimento de saudade amigável, acolhedora e reconfortante. Não pense que eu me machuquei ou senti qualquer dor. Era o que eu precisava, Morgan. Obrigado pela experiência do amor, da experiência, da despedida, da saudade, da rivalidade e todos os outros turbilhões de sentimentos que só você poderia ser capaz de me fazer sentir. Do fundo da minha alma, Mark.